Gente, hoje nós estamos aqui no programa Pontuando e com Cidadania Sustentável, mas o programa Pontuando hoje, ele está, na realidade, abrigando o início, o primeiro programa, do 6º encontro de economia criativa, cuja grande protagonista aqui na cidade de Juiz de Fora é a Vanessa Bittar, que é a minha partner aqui nesse banner do Cidadania Sustentável, né, nesse canal. E hoje nós estamos dedicados a isso, por isso que vocês todos foram convidados e por isso que os nossos internautas podem participar também enquanto nós estivermos online, e aqueles que não estiverem aqui agora, que virem o programa depois, podem deixar comentários e podem falar sobre o que achar interessante. Eu vou fazer uma preleção rápida apresentando a nossa convidada, e depois ela vai tentar interagir, mas quem vai fazer a apresentação com mais propriedade vai ser, de fato, a Vanessa. Essa participação inicial já é praxe do programa, eu vou fazê-la. Tudo bem? Então, olha, em princípio, boa noite a todos que eu estou vendo aqui, a Rafaela, a Vanessa, que é minha companheira, a companheira de trabalho, né? A Débora Pontalti, a Paola, a Maria Cláudia e outros que eu não estou vendo aqui agora. Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui rapidamente uma preleção e a gente passa. Olha bem, eu conversando com a Vanessa, a gente resolveu falar um pouquinho do que foi a nossa iniciativa do Cidadania Sustentável. Há 3 anos, eu e Vanessa Bittar militamos aqui no programa Cidadania Sustentável. Foi uma ideia que nós desenvolvemos a partir dos encontros online durante a pandemia. E a própria pandemia já era um exemplo de questões de sustentabilidade que influíram de uma forma muito forte na convivência humana, atacada em vários setores da sociedade, comumente a sobrevivência, os projetos econômicos e a saúde, e também os cuidados com a saúde. Eu lembro do fato de estarmos em casa, favoreceu que a poluição tivesse diminuído bastante naquele período de forma dramática, ou seja, o que significa que nós realmente interferimos demais no meio ambiente, o que demonstra que as ações antropogênicas estavam, de fato, pesando na balança contra nós e, de resto, contra as sociedades planetárias. O conceito de sustentabilidade foi construído por um grande movimento de união internacional, pactos globais de cooperação visando a busca de um futuro promissor para a humanidade. E desta forma nós resolvemos também contribuir, eu, Vanessa Bittar, dentro desse programa aqui do canal Cidadania Sustentável Banner. Depois desta breve apresentação, eu vou pedir, logo que eu termine, que a Vanessa fale rapidamente também desse nosso projeto. O nosso tema de hoje, do primeiro dia do 6º encontro de economia criativa, que está abrigado aqui dentro do programa Cidadania Sustentável, nós começamos com uma definição: cultura da paz, discurso, tecnologias e práticas. Oi, Vanessa falou alguma coisa, Vanessa? Não? Alguém falou alguma coisa? Tá, posso prosseguir aqui? Vamos lá. Então, olha bem, desculpa. Tema: cultura da paz, discurso, tecnologias e práticas. O que significa? Vamos começar com uma definição. Importância da cultura da paz. É óbvia, né? Ela incentiva que os países procurem soluções em conjunto para desafios globais, preservando os interesses e soberanias nacionais. O discurso como poder de transformação. O que significa isso? O poder linguístico emoldura a concentração das forças econômicas, midiáticas, políticas e culturais. A tecnologia, que são os métodos, né? Existe como recurso de aprimoramento para as relações humanas, traz inúmeras vantagens como facilidade de comunicação, melhoria na qualidade de vida, aumento da produtividade. Desafios da realidade, que seriam os impactos sobre a realidade, fruto da observação cotidiana, por exemplo, o impacto ambiental por ações antropogênicas, ou seja, aquelas causadas pela mão humana, tem se tornado cada vez mais presente no planeta e é visível para nós, né? Então, nessa entrevista, ou melhor, nesse debate, serão abordados temas como a importância da cultura da paz, o discurso como poder de transformação, a tecnologia como recurso de aprimoramento para as relações humanas e os desafios da realidade. Convidada, Débora Pontalti Marcondes. Ela tem autoria de um livro, Discordar com Empatia, que eu vou pedir para ela iniciar falando, né? Ela tem um currículo aqui muito grande, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Guarulhos e em Turismo pelo Centro Universitário Ibero-Americano, coordena o programa Carta da Terra em Ação da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz, que é a chamada Uma Paz, da Prefeitura de São Paulo.
Está à frente da Janela Podcast, especialista em educação socioambiental e sustentabilidade, mestrado em cidade inteligente e sustentabilidade. Bom, eu não vou me delongar muito, vou falar um pouquinho só da Umapaz. Umapaz é a chamada Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz. Ela não é uma universidade clássica, tá, gente? Como nós a conhecemos. Ela é um departamento da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, localizada dentro do Parque de Ibirapuera. Presente em São Paulo há 11 anos, a iniciativa oferece aos cidadãos atividades públicas e gratuitas, desde a formação e atualização em termos ambientais e de cultura da paz, até as aulas como Tai Chi, entre outras coisas. Muito bem. Então, agora, ato contínuo, eu vou passar a palavra à Vanessa. Vanessa, fique à vontade e você pode apresentar a nossa amiga Débora Pontal. Diz aí, Vanessa. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço, José Roberto, né? Essa parceria de 3 anos é uma história muito bonita. A gente tem vários programas aí com pessoas muito especiais, todas especiais, né? E trouxeram para nós vários conhecimentos. E através desse programa a gente conheceu muitas pessoas fora da própria Juiz de Fora mesmo, e mantemos contatos ainda, e muitas vezes são essas pessoas que acabam indicando outras, e a gente só tem a ganhar, né, fazendo essas conexões. E a Débora foi uma dessas pessoas que chegou através de outra pessoa, que foi a Rose, então, que já passou pelo programa Cidadania Sustentável, né, trouxe uma reflexão muito interessante, e vai voltar também de novo. Então, é um projeto, assim, que a gente acertou a mão, né? É verdade. Na ideia de fazer a informação circular, trazer coisas diferentes, que é um grande desafio para quem trabalha na perspectiva de uma sustentabilidade, é conhecer das práticas, né? A gente tem muito acesso a conceitos bonitos, de futuro, mas e hoje, né? O que a gente pode fazer hoje para que realmente o futuro seja aquele discurso da sustentabilidade, né? Então, eu acho que o nosso dever é trabalhar por dia, uma coisa pequena que seja, mas que a gente coloque qualidade no que a gente decide fazer, né? Nos momentos que a gente prepara. Isso tudo é muito importante. O encontro de economia criativa, ele vem com essa ideia, né, de trazer essa demanda de conectar as pessoas da cidade de Juiz de Fora para se enxergarem melhor, porque aqui, o Débora, é uma cidade que tem muitos acontecimentos assim muito potente, tem muito talento, tem muita gente que coloca a mão na massa, mas às vezes a gente peca e, e às vezes está em ilhas pequenas, sabe? Às vezes falta aquele movimento maior da cidade se entender, falar, não, é para esse lado que a gente quer, né? Eu acho que é o grande desafio da maioria das cidades, é você encontrar o ponto de equilíbrio, todo mundo compreender que é importante, dentro de suas ações, independente de qual área seja, que façam uma convergência com aquele ponto que a cidade deseja, né? Então, esse tempo todo, né, de 6 anos, não foi ontem, a gente vem aos pouquinhos colocando a pauta, né, da economia criativa. O que foi? O que é economia criativa? Eu lembro que o meu primeiro encontro, a universidade me abraçou para fazer um encontro, mas naquele momento, imagina, 6 anos atrás, não tinha assim, como trazer alguém para falar uma horinha de economia criativa, era algo muito novo para todo mundo, na cidade. E aí acabou que o encontro se modelou no sentido do diálogo, e foi muito produtivo, porque as pessoas tinham espaço para te fala, não eram pessoas
assim, inacessíveis que estavam falando para os outros. Então, o pessoal se sentia à vontade para colocar suas opiniões, suas dúvidas, né? E muitas vezes a dúvida de um participante era a dúvida do convidado também. Então, era bem horizontalizado e né? Eu tentei manter essa tradição de não trazer uma pessoa profissional em palestra, né? Mas alguém que faz alguma coisa e tem uma experiência para contar. E com certeza, se ela não faz palestra, ela vai falar de uma forma tão natural que ninguém vai perceber, porque é o que ela vive, né? E aí parece que é meio estranho, né? Ah, mas tem que preparar algum material para levar. Sempre é a pergunta do convidado. Falei, vai com a sua experiência. Leva a sua história, a sua experiência, que é o melhor que você vai dar. E sempre aconteceu dessa forma. Então, hoje não é diferente, né? E eu acho que a gente tem que ir inovando nas nossas articulações, como hoje estamos aqui no espaço, né, de um programa web, Cidadania Sustentável, que nunca teve participante, né? A gente só grava e depois disponibiliza, né? Só que eu falei, Zé Roberto, vamos mudar isso aí, vamos tentar um novo, né? Vamos trazer os participantes para interagir com o convidado do programa e vamos fazer isso acontecer dentro do encontro de economia criativa. Aí ele topou, falei, bom, então é o primeiro, você é o nosso teste, Débora. Seja bem-vinda ao novo, né? Eu acho que vai ser muito frutífero e trazer esse tema, né, de comunidade criativa para o encontro de economia criativa desse ano, acho que está convergindo muito com o que a cidade está tentando caminhar, né, que é para ser um polo internacional de economia criativa. Então, a gente tem que começar das pessoas, né, do entendimento do eu, do outro, do coletivo, né, e como que a gente pode interagir com as facilidades da tecnologia. Eu não coloco aqui só tecnologia em termos de internet, de software, mas como método, né? É método de se fazer coisas na realidade também. Tudo existe um processo, né? E eu acredito muito nessa vertente, que é um lado que o Estudiar trabalha muito, é na construção de jornadas de trabalho consciente. Que se você não tiver um método de trabalho, você não sabe se está acertando, se está errando, se você está parado no tempo, se não está, né? Então, se a gente não souber dos nossos próprios processos, é difícil você mudar alguma coisa ou enxergar alguma coisa que você poderia agregar, né? Então, eu falo de um lado que, assim, se a gente puder colocar qualidade em tudo que a gente faz, o mundo vai ser bem melhor. E a qualidade vem da busca de conhecimento, né, do ciclo social que a gente vive, né, da nossa própria, do nosso próprio entendimento do eu, o que eu quero, o que eu acredito, né? Então, tudo isso articulado, né, a uma boa intenção, né, um bem comum, isso faz toda a diferença. E nada mais pertinente do que a gente trazer a cultura de paz como a base que vai edificar qualquer coisa dentro de um coletivo, né? Que aí a fala da Débora de hoje, com a experiência dela, né? Ela na Uma Paz, que faz a formação de agentes socioambientais, com certeza ela tem várias experiências que vão ilustrar muito bem a importância da gente entender, né, sobre as relações que estabelecemos, como que a gente pode estabelecer, porque não existe receita de bolo, né, quando a gente fala de articulação humana. A gente pode criar contexto,
A gente pode influenciar uma mudança, mas a gente não tem total controle sobre ela, porque cada um tem uma visão diferente de uma mesma coisa, de um mesmo lugar, né? Traz a sua história de vida, traz as suas experiências ruins e boas. Então a gente não tem como falar assim, pô, mas você não está enxergando o que eu estou enxergando, né? Isso aí é muito relativo. Então eu acho que para abrir é a cultura de paz mesmo e vamos embora, Débora. A palavra é toda sua agora. Vontade, Débora. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, nesse dia. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com esse bate-papo. Quando a Vanessa me convidou e falou assim, vamos fazer uma coisa nova, eu falei assim, eu adoro. Quando a gente vem com inovação, vamos testar, eu falo, bora, vamos testar. Depois a gente vê se dá certo. Para a segunda a gente melhora. Mas vamos testar. Eu sou dessas pessoas aí que se jogam mesmo, então estou super feliz de estar aqui com vocês e testando esse novo formato. Eu assisti algumas lives, algumas entrevistas que vocês fizeram, vi que elas são sempre, né, mais no formato entrevista, e falei, não, bora lá, vamos trazer o pessoal junto vamos ver o que dá, né? Vamos ver no que dá. Eu espero que a gente tenha uma noite bem agradável, de bastante partilha, né? Como a Vanessa estava falando, eu fiquei, preparo uma coisa, não preparo uma coisa, né, para guiar a minha fala, porque senão eu começo a falar muito, e aí eu me perco na fala, vou para um lado, vou para o outro. Então, eu acho que eu já consigo compartilhar aqui, vamos ver, vocês me avisem se tiver dando para ver já a minha apresentação. Está visível. Bom, então eu fiz aí uma apresentação para ir guiando a minha fala, e eu queria começar me apresentar, vocês já me apresentaram brevemente, né? Mas eu queria começar essa minha fala. Acho que o jeito mais justo de eu começar essa minha fala é como eu comecei a fala com a Vanessa. Ela me convidou acho que foi pelo WhatsApp, né, Vanessa? Aí eu falei assim, não, pera, eu preciso ligar para ela, vamos trocar uma ideia aí, porque eu preciso te contar como é que eu vim parar na produção de um livro que chama Discordar com Empatia, né? Eu até estou com o link dele aqui para disponibilizar para o pessoal, mas primeiro, deixa eu contei para a Vanessa e queria contar aqui para vocês como é que eu vim parar nesse lugar, né? Como o José Roberto já me apresentou, eu sou bióloga, trabalho coordenando um programa de educação ambiental chamado Carta da Terra em Ação lá na Umapaz. Como ele bem falou, uma universidade aberta, uma coordenadoria de educação ambiental que fica dentro da Prefeitura de São Paulo, né? Então, a gente é um órgão público da Prefeitura de São Paulo, por isso que vocês estão vendo aí o logo da Umapaz e o logo da Secretaria do Verde, né, da Prefeitura de São Paulo, e lá embaixo estão os meus contatos, caso alguém queira manter contato depois. E aqui na Umapaz, eu coordeno esse programa chamado Carta da Terra em Ação, que eu costumo dizer que ele começou lá em 2009, quando ele começa como um programa de educação ambiental, e hoje, ele ainda é um programa de educação ambiental, mas ele é muito mais um programa de cidadania ativa, né? Um programa que busca isso, conversa muito com isso que a Vanessa estava falando, né? Busca formar uma rede de cidadãos que estejam engajados na transformação dos seus territórios. E para a gente gerar esse engajamento, o programa ele se pergunta e provoca todo mundo assim que chega perto do Carta, né? Eu me refiro ele sempre ao Carta, né? Então, quando eu estiver falando o Carta, eu estou falando desse programa. A gente sempre provoca as pessoas e aí, onde você ativa a sua cidadania, né? E foi justamente aí, fazendo o paralelo muito próximo com o que a Vanessa estava trazendo, que eu me aproximei da cultura de paz, né? Como eu estava falando, a gente quer provocar todo mundo que se aproxima do Carta, e aí quando eu falo todo mundo, vocês podem imaginar que é muita gente diversa, como a Vanessa falou, com interesses diversos, com visões de mundo, com histórias de vida, e é provocar essa diversidade toda, né? Então, eu estou aqui na Umapaz
desde o comecinho, quando ela foi criada lá há 18 anos atrás, né, quando ela ainda era um programa dentro da secretaria, antes de ser oficialmente uma estrutura. E eu vou confessar para vocês que lá há 18 anos atrás, quando eu começo a ter contato com cursos, com vivências na área, eu não sabia o que era cultura de paz, muito menos os termos que são associados à cultura de paz. Então, comunicação não violenta, mediação de conflitos, negociação. E vou confessar aqui para vocês de uma maneira bem tosca, que eu achava que essas coisas era para quem já estava com a vida ganha, sabe? Para quem já estava podendo ficar tirando meditação todo dia, para quem podia trabalhar uma forma mais de respirar e falar, que assim, ó, a gente que estava ali no dia a dia não tinha tempo para essas coisas, que a gente estava aqui na correria, eu não podia me dar ao luxo de pensar em outras formas de conviver, de me relacionar, né? Mas, como eu estava falando para vocês, eu coordeno um programa que é basicamente um programa de cidadania ativa, né? Um programa que se propõe a auxiliar as pessoas a se reconhecerem como pertencentes a uma comunidade global ou a comunidades locais. Enfim, um programa que propõe que as pessoas se reconheçam como parte integrante de uma comunidade. E uma vez que ela se reconhece como parte de uma comunidade, que ela possa se sentir corresponsável e assumir o protagonismo na transformação dessas comunidades, né? Que use essa tecnologia que a gente aprende aqui na formação de agentes socioambientais urbanos para transformar a sua comunidade em comunidades que sejam mais justas, mais pacíficas e sustentáveis. Mas pensa, para falar com esse universo de pessoas, a gente precisa de uma comunicação que seja inclusiva, uma comunicação que seja uma janela, que construa pontes entre nós, e não uma comunicação que me afaste das pessoas, uma comunicação que construa muros entre a gente. E é assim que eu vejo a cultura de paz, a comunicação não violenta, a mediação de conflitos, como ferramentas, como tecnologias, como a Vanessa estava falando, né, não tecnologia só nesse sentido de computador, celular, né, mas essa tecnologia, essa ferramenta que, em conjunto, para que em conjunto a gente possa pensar uma cidade, pensar uma sociedade, pensar uma comunidade planetária que seja mais justa, mais sustentável e pacífica para todas as formas de vida, né? E não só para o jeito que eu penso, né? Então, a Vanessa estava falando de a gente está querendo aqui transformar a cidade, um grupo que reflete sobre economia criativa, né? Então, como que junta essas pessoas para fazer essa transformação, né? Então, eu não posso, Débora, pensar da minha cabeça qual a transformação que eu quero, ou então juntar um grupo de pessoas que só pensem igual a mim, e aí a gente fala o que é melhor para os outros seres humanos, né? Ou então a gente tem sim que levar em consideração esse nosso papel de protagonista e pensar também nas necessidades das outras espécies. Então é desse jeito, e aqui eu vou falando e esqueço de mudar o PowerPoint, né? Então, ao longo desses 17, uma paz tem 17 anos, mas né, agora é 17,5, porque ela faz aniversário lá em janeiro, então ao longo desses 16, 17 anos que eu estou aqui, o que eu mais aprendi foi o valor da cultura de paz como tecnologia imprescindível na transformação. E foi assim que eu me vi coordenando um curso nessa área, um curso que chamava Discordar com Empatia, e aí, inspirada pelas provocações, pelos ensinamentos desse curso, eu e a Edsônia, que era minha estagiária na época, a gente sistematizou esses insights, né, os insights que a gente foi escutando naquele curso, que a gente convidou algumas pessoas para falar, e a gente sistematizou nesse livrinho, que ele é super introdutório, é um livro bem curtinho, bem fininho, mas que está aí disponível para todos e todas acessarem gratuitamente, né? Eu posso mandar o link para a Vanessa depois, e aí se vocês quiserem colocar também na descrição desse episódio que vai ficar no YouTube, é gratuito e qualquer um pode baixar, né? Então, feita essa ressalva sobre o meu lugar de fala dentro dessa temática de cultura de paz,
Eu acho que agora eu já me sinto mais à vontade para essa conversa, e mais ainda depois da Vanessa mostrar como que ela enxerga a cultura de paz dentro nessa gestão social, né? Eu estava com muito receio de vocês quererem uma conversa que fosse muito especialista em cultura de paz, mas a cultura de paz, para mim, é essa tecnologia que permite que a gente se encontre, né? Porque, como eu estava falando, eu coordeno um programa que a pergunta que norteia esse programa é: e aí, onde você ativa a sua cidadania? E para poder falar sobre para essa pergunta, enfim, para a gente caminhar com essa pergunta, eu acho que minimamente a gente precisa ter um consenso aqui do que a gente está falando sobre cidadania, né? Fico feliz também de que a gente está aqui vou chamar de uma casa que tem a temática da cidadania, e aí eu pergunto para quem está aqui, estamos em 8 pessoas nessa live, se vocês quiserem aí agora abrir o chat, né, o bate-papo para falar, e aí peço para a Vanessa e para o José Roberto me ajudarem lendo se vier alguma pergunta aqui no chat, que eu nem sei onde foi parar o botãozinho do chat aqui agora que eu estou projetando, né, mas o que vem à cabeça de vocês quando eu falo cidadania, né? Quais são as palavras, quais são as ideias que estão atreladas a essa palavra, a esse conceito, né? Se a Vanessa e o José Roberto quiserem aí abrir o microfone, como a gente está em poucos, de repente, se alguém quiser abrir o microfone para falar, pode ser uma saída também. Débora, deixa eu só te falar. Bom, agora mudou aqui e está aparecendo no chat. Então, se alguém quiser colocar, porque até então, aqui na minha tela aqui, eu não estava vendo o chat. E Ah, tá. agora mudou por algum motivo. Mas é porque saiu o seu rostinho aqui do lado. Bom, o fato é que resolveu. Se alguém quiser escrever, como Débora disse, ou se alguém quiser falar, né, Vanessa? Pode falar diretamente. Fique à vontade. Ou se não, se a Débora quiser continuar. Ou se vocês dois quiserem falar o que vem à cabeça de vocês quando tem essa palavra cidadania. Eu queria até falar uma coisa, desculpa, Vanessa, eu até queria falar uma coisa aqui que me surgiu o seguinte: nós estamos falando de cultura de paz, estamos falando de cidadania. A gente não pode falar de cidadania, ela não é um conceito ligado ao fato de nós sermos citadinos, vamos dizer assim, ou vivemos. A cidadania está ligada a nós vivemos em comunidade. Hoje em dia nós vivemos cada vez mais uma comunidade global, né? Então, o que você faz na Europa reflete aqui, o que você faz na África reflete na Europa e assim vice-versa. Então, somos cidadãos do mundo, podemos reivindicar isso, né? Mas a gente sabe que as violências que acontecem aí, vamos dizer assim, que são os objetivos de serem resolvidos com a cultura da paz, né? As violências que ocorrem, elas não são apenas guerras, elas são violências domésticas, elas são violências ligadas à sobrevivência, desigualdades sociais, e nós, como cidadãos do mundo, às vezes não intervimos só no nosso território, ajudamos algumas pessoas muito próximas de nós não temos uma visão global. Então, eu acho que o mais importante de cidadania é acordar para que, se a sociedade toda quiser resolver um problema, não interessa se o problema está do outro lado do mundo. Se do outro lado do mundo o que faz lá repercute aqui, eu acho que eu tenho direito de opinar. E se a gente observar que nós somos 8 bilhões de pessoas e que 1% das pessoas comandam o destino de toda a humanidade, esse tema cidadania se torna muito importante, né? Porque se todo mundo acordar para o direito de opinar, de fazer uma ação que possa resolver o problema do mundo global. Por exemplo, só para citar um exemplo, nós temos uma guerra atual, temos várias, né? Temos mais de 11 guerras, mas vamos dizer que uma, nesse momento, é central, pelo menos ela é mais visível, ela é mais midiática, talvez até por interesses escusos, mas ela é mais midiática. E se nós todos não quiséssemos essa guerra, né? Quantos líderes teriam força para se opor a 8 bilhões de pessoas que dizem assim: não queremos essa guerra, né? Não interessa quem está certo e quem está errado, nós não queremos essa guerra. Então, será que nós temos esse direito? Eu acho que essa que é a dúvida que as pessoas ficam com a palavra cidadania. Desculpa se eu falei muito, mas essa colocação que eu queria fazer. Cidadania não é uma coisa da minha cidade, de Juiz de Fora, ou de São Paulo, ou criado por alguma universidade, ou de uma casta de pessoas, ou é mais cidadão quem tem mais
posses, ou é menos cidadão quem tem menos posse. Não, cidadania é uma coisa planetária. Nós todos temos que estar aqui, com o direito de estar aqui, inclusive com o direito de não ter nosso ar poluído, os nossos animais mortos, calor excessivo, como está hoje aqui, em pleno inverno, nós estamos com 34 graus aqui em Juiz de Fora, eu estou morrendo de calor aqui. O que é isso, né? Mas segue aí, Débora. Eu falei demais. Diz aí. Imagina. Posso ir? Dentro, Você ia falar. Oi, diga. Cláudia Barros aqui, tudo bem? Oi. Tudo bom, Cláudia? Reforçando aí, né, o que foi dito, a cidadania eu acho muito importante, a gente sempre, né, a cidadania para mim é colocar o bem comum em primeiro lugar, né, e agir assim, é realmente atuar para promover esse bem comum, né? O que a gente pode fazer, eu, você, cada um de nós, dentro daquilo que está ao nosso alcance, fazer em prol, né, de um todo. Então, promover esse bem, e isso está nas nossas mãos, né? Nós podemos participar ativamente aí nas mudanças que a gente reivindica, né? Com certeza. Bom, obrigada pelas duas colocações. Vocês adiantaram aqui a minha próxima, aqui, ó. Opa, peraí que eu mutei meu microfone e saiu. Pronto. Que era a próxima coisa que eu ia provocar, e se a gente chama de cidadania ativa, né? Que aí é um outro conceito. Mas ainda falando um pouquinho de cidadania e do que vocês trouxeram, né? Essa vontade de influenciar e de ter ficou meio que latente, assim, eu escutei, pelo menos eu escutei, né, meio que latente na fala de vocês a questão dos nossos direitos, né, direitos, e aí um dos principais expoentes que fala, pensadores que escreveu sobre cidadania, é um sociólogo britânico chamado Thomas Marshall, né, e ele diz que a cidadania tem a ver com os nossos direitos, né, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. E aí, traduzindo isso aqui, né, como a Vanessa falou, vamos conversar numa linguagem que todo mundo consiga acessar. O que seriam esses direitos civis? É garantir justiça, e se a gente não quiser essas guerras, né? Garantir justiça, garantir as liberdades individuais, enquanto esses direitos sociais seriam assegurar o bem-estar, uma água de qualidade, um clima que não fique, né, exaurindo os recursos da terra, e aí você tem dias, aqui em São Paulo também, se eu não me engano, foi o dia mais quente do ano, em pleno inverno, um pico de calor mais forte do que do verão, por exemplo. Então, né, pensar bem-estar, não só o bem-estar humano, mas o bem-estar do planeta, pensar segurança, e aí, por fim, os direitos políticos são aqueles que asseguram, que garantem a nossa participação nas decisões políticas, né, nas decisões da sociedade, e que muitas vezes, de uma maneira extremamente errônea, a gente resume os nossos direitos políticos em votar e ser votado, né, e é muito mais a participação, aí como que ela chama? A Cláudia disse também, né, de participar. E quem sou eu para discordar, falar se Marshall estava certo ou estava errado, mas eu posso dizer que essa ideia de cidadania que ele trazia, né, está muito ligada nessa relação do indivíduo com o Estado, né, exercer os nossos direitos frente a um Estado que estabelece quais são os nossos direitos, que estabelece se vai ter guerra ou não, se vai ter guerra, ou eu só posso opinar aqui na fronteira do meu país, no país do outro eu não posso opinar. E quando a gente coloca esse adjetivo ativo no cidadania, aí até o próprio Thomas Marshall, ele já tinha essa clareza que muitos desses direitos que a cidadania garante, né, eles não conseguiam, de fato, efetivar a nossa cidadania enquanto algo real e não só um conceito, né? Muitos dos direitos associados à cidadania, bem-estar, segurança, liberdades individuais, participação, eles fornecem oportunidades para a gente ser um cidadão pleno. Mas ter aqueles direitos garantidos não garante a nossa capacidade de aproveitar essas oportunidades, né? O que eu estou querendo dizer aqui, e aí, que eu falei, vocês foram adiantando, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que é imprescindível que a gente
incentive e que a gente qualifique a participação dos indivíduos nos processos políticos e na sociedade civil como um todo. Então, é imprescindível que a gente qualifique a participação de cada um de nós na sociedade. E a participação, ela é fundamental para o exercício da cidadania, mas participação não é só a nossa mera disposição mental de agir. Participação requer ação concreta. Participação é mais do que querer agir. Participação a participação, ela requer a intenção de influenciar os resultados coletivos, né? Então, eu quero que pare a guerra lá, e eu não vou só querer que pare a guerra, eu preciso influenciar de alguma coisa, eu preciso fazer algumas coisas, aqui no meu micro que seja, para que isso vá reverberando, e atinja os lugares onde eu quero chegar. Então, quando a gente coloca esse adjetivo ativo na cidadania, a gente está enfatizando o engajamento dos indivíduos, né? E o que a cultura de paz tem a ver com tudo isso? Se a gente está considerando que é importante que todo cidadão se corresponsabilize por uma mudança de valores, para que a gente tenha uma sociedade que seja mais justa, sustentável e pacífica, para todas as formas de vida. Para isso, então, para o planejamento e para a efetivação dessas mudanças que a gente quer ver na sociedade, a gente precisa aprender ou reaprender, ou então exercitar, enfim, não importa qual é o verbo, mas a gente precisa reaprender a escutar. A gente precisa fortalecer uma forma da gente se encontrar, que a gente possa conversar e que a gente comece a despertar uma vontade de sonhar quais são os valores universais que a gente quer que predominem na sociedade do amanhã, nessa sociedade onde a gente quer chegar. E, como eu estava falando, né, não pode ser só valores que estão na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa extremamente boazinha, porque eu sou uma pessoa que estudou bastante, eu li muito, então eu sei quais são os valores melhores para essa sociedade, ou aqui eu me reuni com um grupo de pessoas e a gente discutiu quais são os valores que é melhor para todo mundo. A gente precisa construir um lugar onde, ao encontrar o outro, a minha visão de mundo, a minha história de vida, que constrói o jeito como eu penso, no contato com o outro, me desloque um pouquinho para que eu consiga enxergar outras coisas, né? Oi. Hoje de manhã, ou ontem à noite, não sei, eu vi uma ação que foi dentro do metrô de São Paulo. E 2 guardas moças e um rapaz estavam reprimindo uma ação de repressão a um morador de rua. Mas você viu isso aí? Então, olha só, vamos pegar isso aí como exemplo. O camarada surrou o rapaz a ponto de ele ficar assim, sem atitude, sem conseguir retornar. É uma ação agressiva, você tá ali em paz, navegando, né, no Instagram, de repente você vê aquela cena. Aí aparecem vários tipos de comentários, sempre comentários que a ideologia vem primeiro, certo? Quer dizer, nós não fomos educados na igualdade. Nós não fomos educados na igualdade de direitos. Nós não fomos educados na igualdade de oportunidades. Então, aquele rapaz é um indesejável que está ali. Aí alguém diz, mas fora de contexto, já perguntaram se ele foi inconveniente, já perguntaram se ele fez isso e fez aquilo? Olha, aquela ação daquele rapaz, dos guardas, independente do que ele tenha feito, foi uma agressão localmente, foi uma ação localmente agressiva. Eu não gostaria de vê-lo apanhar, mesmo se ele tivesse feito alguma coisa muito ruim. Quer dizer, essa capacidade de nós mobilizarmos os nossos humores para julgar o terceiro, isso aí não ajuda a cultura de paz. Eu acho que você está falando disso, de educar o cidadão, do cidadão ser capaz de ver o outro. Você tem um morador de rua. O que significa ser um morador de rua? Né? É uma pessoa sem direitos, sem oportunidades? Ele fez a opção de ser morador de rua ou ele não consegue ser outra coisa?
Alguém perguntou isso para ele, por que que ele é inconveniente? É porque ele é inimputável? Porque, de repente, ele é inimputável, né? Ele está apanhando ali numa condição de inimputável. Quem que está olhando a causa dele? Eu, por exemplo, gostaria de olhar a causa dele, né? Não Exato. gostaria, eu não gosto de ver nenhum animal apanhando, um animal perigoso, sei lá, né? Antigamente os fazendeiros tinham mania de matar uma onça porque ele matou um boi dele. Isso é uma estupidez imensa, né? Ou uma pessoa que queria matar todas as cobras de um determinado local, porque as cobras estavam acabando com não sei o quê, de repente ela perdeu a plantação dela, porque a cobra fazia parte do ciclo. Quer dizer, é muita falta de educação. Então, eu acho que é um pouco por aí o que você está falando, esse conjunto de valores, atitudes, modos e comportamento na vida, diante da vida, é preciso de você de uma compreensão do outro, do olhar do outro. Você sair do seu status, do seu estabelecimento e ver que o outro ocupa um lugar de cidadania, né? E que ninguém me indica pelo direito dele. Só mais uma coisinha antes de te devolver a palavra. Você já notou que nós olhamos no Estado, para o Estado, como se o Estado fosse o dono do país e nós tivéssemos que nos calar diante dele? Você já notou isso? Parece que o presidente é o dono, né? É um dono que fica só 4 anos, né? Parece que o Congresso é o dono, né? É, E muitas coisas que são feitas em favor da sociedade são olhadas assim como se o dono estivesse falando, não, peraí, eu não posso fazer isso só para você, tem que fazer para todo mundo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele fica decidindo como se ele fosse o dono, né? A gente esquece que lá atrás teve um contrato social, e no contrato social o Estado foi estabelecido como nosso representante para resolver os nossos problemas, e isso aí é cidadania. Certo? ex- Quando nós começarmos a compreender isso, nós vamos tomar essas ações que você está falando para influir no Estado e mostrar, ó, nós estamos aqui acordados, a gente não quer, né, que o camarada seja crucificado, vamos dizer, porque ele está incomodando a mim, que tem uma vida melhor que a dele. Outra coisa, a Scotland Yard, que é considerada a melhor polícia do mundo, ela não usa armas nem porrete. E ela é situada em Londres e outras cidades, onde deve ter violência a estar com o pé. Como é que eles conseguem, né? Devolvendo aí para você. Vou chegar nisso tudo que você falou, mas só voltando então um pouco naquilo de a diferença, por que que eu acho que é legal a gente falar sobre cidadania e cidadania ativa? Porque acho que a cidadania, ela nos coloca nessa relação ao Estado, e o Estado é algo maior que decide como vai ser a nossa vida, né? E aí, muitas vezes, a nossa influência é só de receber esses direitos, que aí alguns recebem e outros não, né? Então, alguns têm acesso a esses direitos e outros não, e a participação fica só lá a cada 2, 4 anos, de eu votar para presidente, governador, vereadores, prefeitos, senadores e tal, né? A participação vira só isso. Fora isso, o meu direito político, ele não existe, né? Acho que dos nossos maiores erros é, ao final lá da urna eletrônica, quando a gente termina o nosso voto, escrever fim. Não, devia ser agora que começou. Ó, você votou, agora vai. Agora que começa a sua cidadania, né? O fim ali é uma... Acho que a gente tinha que fazer alguma coisa para mudar aquele fim, Dani, porque agora cuida, sei lá, eu tinha que ter outra coisa escrita ali, né? Concordo. Mas eu acho que sim, a cultura de paz, ela vem nos ajudar a fomentar uma cultura que potencialize a nossa competência, a nossa habilidade de decidir para onde a gente quer ir juntos, né? Não eu decido para onde eu quero ir, pessoa que teve acesso à educação, que tem acesso aos meus direitos, que tem os meus direitos garantidos, então eu decido para onde eu quero ir, o resto que fique em situação de vulnerabilidade, que fique em situação de rua, né? Então, acho que para a gente começar a entender o que é cultura de paz, eu sugiro que a gente comece a olhar as palavras em separado, e aí depois a gente junta ela, né? Cultura é o aspecto simbólico da existência humana, né? Cultura é representação, são os comportamentos, são as tradições, os conhecimentos de um determinado grupo social, né? E ele vai falar o que a nossa cultura diz, quais são os comportamentos aceitáveis e quais são os comportamentos que a gente não aceita, né? Se a violência está presente na nossa cultura, então pode chegar lá o segurança do metrô, baixar a porrada no cidadão, porque ele está incomodando, porque isso faz parte da nossa cultura, né? Naturalizado pela nossa cultura.
E essa cultura também tem uma coisa de escala, digamos assim, né? A gente pode falar da cultura de um pequeno grupo, de uma rua de moradores, e aí eles têm ali tradições e culturas de fazer festa, sei lá, uma cultura pequena, como a gente pode falar da cultura de uma sociedade, né? Padrões e valores culturais, por exemplo, da sociedade brasileira, da sociedade planetária, né? Dessa reivindicação de cidadão planetário, como o José Roberto estava trazendo lá no comecinho dessa nossa transmissão. E paz, né? O que é paz? Será que paz é só a ausência de violência? A Carta da Terra, né, que é esse documento que inspira a criação da Paz, norteia os nossos trabalhos, é um documento super importante na área ambiental, diz que paz é a plenitude criada por relações corretas consigo mesmo, com os outros, com outras pessoas, com outras culturas, com outras formas de vida, com a terra e com a totalidade maior da qual a gente faz parte. Essa é a definição de paz que traz a Carta da Terra. E se a gente pensar que numa sociedade diversa, o conflito, ele é inerente do ser humano, ele faz parte da nossa vida, paz vai ser a condição que permite que a gente transforme os conflitos que vão aparecer, porque eles vão aparecer, de uma maneira mais criativa e não violenta. A paz, ela vai ser o contexto, ela vai ser o pano de fundo interno e externo, e aí, então, a meditação também é importante. Eu falei lá de uma forma brincalhona, tal, mas, enfim, essa paz interna também é importante, porque se eu não estiver em equilíbrio, eu vou descontar no outro uma frustração que é interna minha. Então, a paz vai ser esse pano de fundo interno e externo, que mais do que permitir, vai favorecer que a gente lide com os conflitos de uma forma construtiva, sem qualquer tipo de violência. E aí eu imagino que as pessoas que assistem aqui o canal e que participam do grupo sobre economia criativa partilham de uma ideia, partilham comigo da mesma ideia, que a gente vive numa sociedade que é fragmentada, que não prioriza a criatividade, que não prioriza o bem-estar das pessoas, que exaure o planeta, né, que consome de maneira desenfreada. E se a gente superar, se a gente quer superar essa lógica da fragmentação, minha voz vai começar a falhar. Uma mampinha. Desculpa, gente. Se a gente quer superar essa lógica de uma sociedade fragmentada, polarizada, a gente precisa quase que uma reorganização revolucionária da nossa forma de viver e de conviver, né? E aí eu chamo a atenção que eu estou falando da forma de viver e conviver. Ou seja, eu quero chamar a atenção para a forma como a gente vive, como a gente se relaciona com o meio ambiente, como a gente extrai os recursos da natureza para produzir aquilo que a gente vai consumir todos os dias, mas também a forma como a gente convive, como nós nos relacionamos entre nós, seres humanos, porque é dessa constatação que a gente pode se relacionar de uma forma melhor com o meio, com a natureza e entre nós, é dessa constatação que a cultura de paz se nutre. É dessa esperança de que a gente pode ser melhor do que o que a gente está fazendo, que a cultura de paz se nutre. E a gente quer pensar numa sociedade onde domine essa cultura de paz, né? E em detrimento de uma cultura que está posta hoje, que é a cultura da violência, que aceita atitudes violentas como uma saída. Quando a gente quando a gente fala, né, de uma hegemonia da cultura de paz, a gente não está querendo erradicar, excluir, extinguir totalmente os instintos agressivos do ser humano, porque a raiva, o ódio, a angústia, isso tudo compõe a nossa natureza humana. E a gente não está querendo extinguir isso tudo, primeiro porque não dá, né? Porque silenciar os nossos instintos humanos seria impossível, não tem como a gente silenciar isso. E segundo, porque silenciar
a nossa humanidade, nesse sentido de sentimentos e impulsos que estão dentro de nós, silenciar isso seria tão violento e totalitário como qualquer outra forma de silenciamento que exista ou já tenha existido em algumas sociedades, né? Então, que a gente, quando a gente está falando sobre transformar, sobre substituir a cultura de violência por uma cultura de paz, a gente está falando sobre evidenciar, sobre fortalecer outras qualidades que também estão presentes em todos os seres humanos. Então, poxa, será que a gente não consegue colocar a luz no altruísmo, na solidariedade, na compaixão, na empatia, no amor, na amizade? Será que a gente não consegue que sejam essas as qualidades mais presentes e dominantes nas nossas relações, e não o ódio, a inveja, enfim, essas outras, tudo existe dentro de nós. Onde a gente vai escolher colocar luz, né? E que o desafio diário de abrir, né, considerando que é um desafio a gente abrir mão da cultura que a gente tem, essa cultura que considera a violência e que considera a raiva, o ódio, como mecanismos possíveis na resolução de conflitos. Que o desafio de abrir mão dessa cultura, que tem a violência como caminho, que esse desafio seja a nossa fonte de inspiração para agir em harmonia com os outros valores de altruísmo, de empatia, de solidariedade. Mas antes de falar sobre o que esse deslocamento do olhar que a cultura de paz pode nos proporcionar, eu queria retomar só um ponto que eu falei lá no começo sobre o programa Carta da Terra em Ação, quando eu falei que a gente queria falar com todo mundo e que a gente queria cutucar todo mundo, né? Eu falei que a gente quer trazer essa diversidade de pessoas, essa diversidade de visões de mundo para dentro de um mesmo curso, né? E colocar essas pessoas para conversar. Mas se vocês pensarem, como eles falaram, eu sou daqui de São Paulo, né, da capital. Eu vivo numa cidade com 12 milhões de habitantes. Se você considerar as pessoas que transitam por São Paulo, mas não necessariamente moram em São Paulo, a gente vai estar falando de um universo de 20 milhões de pessoas. É muita gente. Mas tudo bem, que eu ainda não fale sobre São Paulo, que eu fale sobre Belo Horizonte, que é mais perto da realidade de vocês. São o quê? 2 milhões de pessoas? Se eu não anotei errado, eu anotei 2 milhões de pessoas. Ainda assim, é muita gente, né? Mas tudo bem, vamos reduzir a escala. A Vanessa falou, Juiz de Fora? A gente quer que Juiz de Fora seja uma potência internacionalmente reconhecida. O que a gente está falando? De 500, 600 mil pessoas? Ainda assim, é muita gente. E como a Vanessa falou, são muitas pessoas com história de vida diferente, com visões de mundo diferente. Cada uma dessas 500, 600 mil pessoas tem uma visão do mundo, tem uma história de vida, tem uma vivência que foi diferente de todas as outras 599 mil pessoas que circulam por aí. Cada uma delas viveu uma vida única. Cada uma delas se relacionou com a cidade, com o território, de uma forma única. Então, por baixo, se a gente fosse olhar desse jeito, a gente teria 550, sei lá, 1.000 diferentes cidades de Juiz de Fora. E é dessa diversidade de subjetividades, né? Então, cada um vê a cidade de um jeito, que surgem os conflitos. Porque, como eu disse, o conflito ele é inerente à existência humana, porque a gente é diferente e que bom que somos diferentes, né? E se a gente pensa diferente, se a gente enxerga as coisas diferente, a gente vai ter opiniões diferentes sobre tudo que nos cerca, em como nos reunirmos para pensar uma economia que seja mais criativa, como nos reunimos e decidimos o que a gente quer para a polícia das cidades, enfim, cada um vai ter uma opinião diferente, e o conflito surge dessa diversidade de olhares, né? Dessa forma diferente que a gente enxerga as coisas. E aí vamos supor, e aí agora eu volto no que o José Roberto puxou uma hora a palavra para falar, vamos supor que o conflito seja esse triângulo. Tem uma parte do conflito que a gente enxerga, e tem outras partes do conflito que a gente não enxerga, né? No vértice de cima está o comportamento, que é aquilo que eu enxergo, que é o que eu vejo do conflito, né? Então, você vê, por exemplo,
eu revirando os olhos quando você fala, sabe? Quando você faz aquele, alguém está falando e você vê a pessoa revirando os olhos. Você me vê debochando quando alguém vem me contar uma novidade, e aí você me vê debochando ou fazendo uma piadinha daquela colega de trabalho que conseguiu conquistar alguma coisa, então eu vou aqui, faço uma piadinha. Você vê um cidadão empurrando o outro que mora em situação de rua, você vê a segurança do metrô batendo num cidadão em situação de rua. Você vê num jogo de futebol das crianças aí do condomínio, uma criança empurrando e batendo na outra. Você vê um rapaz assobiando para uma mulher quando ela passa de saia. Quando a mulher passou de saia por ele, você vê ele assobiando. Você vê um diretor de uma empresa pedindo para um rapaz negro manter o corte de cabelo baixo, né? Vamos dar uma cortada nesse cabelo. Essas são coisas que a gente vê. O comportamento violento, e aí vocês devem ter percebido que eu fui dando vários exemplos, e eu não falei só da violência como sendo um soco, né, uma violência direta, não foi só isso que eu chamei de violência. O comportamento violento é a única parte do conflito que a gente consegue ver. Agora, os pressupostos da atitude, né, qual a cultura, qual a representação simbólica, por que a pessoa fez aquilo, quais são as contradições que estão na estrutura da nossa sociedade, essas duas coisas a gente não vê, a gente pode, no máximo, deduzir, porque elas não são visíveis, né? Então, por exemplo, um comportamento. O gerente pede para um rapaz que tem um cabelo black cortar o cabelo. Qual que é o pressuposto cultural que pode, né, e aí é uma dedução, qual que é o pressuposto cultural que está por trás dessa atitude, desse comportamento violento que é pedir para uma pessoa de cabelo negro cortar o cabelo, manter o cabelo aparado, né? Que o cabelo black é feio, que o cabelo é feio, que aquela aparência é estranha, porque isso está na cultura de que aquilo não é belo. Qual que é a contradição, né, que está na estrutura da nossa sociedade? O preconceito, o racismo, tá fazendo isso, né? Esse comportamento, ele emerge, eu consigo ver esse comportamento porque eu vivo numa sociedade que é racista, que é preconceituosa, né? Quando a gente tem contradições, quando a gente tem na própria estrutura da sociedade contradições que não estão resolvidas, como, por exemplo, o racismo, o machismo, por exemplo, e elas são mantidas, porque a maioria das pessoas acha normal aquilo, né? Então, culturalmente é normal um homem assobiar para uma mulher que passou na rua. O comportamento violento vai aparecer mais cedo ou mais tarde, né? Então, essas duas coisas que estão aqui na base, elas estão ali, latente, e o comportamento vai aparecer, né? Ou como uma violência direta, com uma agressão, como o José Roberto estava falando do metrô, né? Então, esse rapaz merece apanhar porque ele é morador de rua, porque ele é um vagabundo, então, sabe? Tipo, justifica. Ou então como uma piadinha, né? Como uma forma de assédio, como preconceito, ou como diminuir o outro, né? Enfim, são formas violentas que o conflito vai aparecer. Mas para encaminhar o conflito, né? Para transformar esse conflito, é importante a gente mexer nos 3 vértices desse triângulo, né? E como que a gente pode fazer isso? A gente precisa suavizar o comportamento, modificar os pressupostos culturais e dissolver as contradições da estrutura na nossa sociedade, né? Então, o ator principal da cultura de paz é o conflito. Ele está sempre no centro do nosso olhar. E a cultura de paz, com as suas tecnologias, com as suas ferramentas, o que a gente busca é transformar esse conflito, né? E para isso, como agora não lembro se foi o José Roberto ou a Vanessa que disse, não tem uma receita de bolo, não tem um passo a passo, não tem atalhos, é um exercício constante e um auto-vigiar constante que a gente tem que se fazer, né? Então, primeiro de tudo, eu preciso ter empatia. Empatia em relação a todas as partes envolvidas. Empatia ao
vou usar o exemplo que o José Roberto trouxe, empatia ao morador em situação de rua, o que levou ele a estar lá, né? Empatia ao agressor, quais são os pressupostos que ele se acha no direito de bater? Qual é o exemplo? Quais são as vivências pregressas que ele teve, né? Que vivência da vida dele foi essa que ele se acha no direito de violentar fisicamente, com uma violência direta, uma pessoa, né? E a empatia, não aquela visão barata, né, de empatia, que nossa, como seria eu estar no lugar dessa pessoa? Acho que a provocação mais honesta, mais adequada que a gente precisa se fazer como é realmente ser aquela pessoa, com a vivência que ela teve, com a história de vida que ela teve, com os valores que foram passados para ela. Se eu também tivesse tido esses valores, e aí fazer um exercício imaginativo, se eu tivesse tido esses valores, quem eu seria hoje? Será que eu me comportaria igual? Então, empatia nesse sentido, né? Não só de se colocar no lugar do outro, mas se imaginar vivendo a vida que o outro teve, né? Em segundo lugar, é importante que o comportamento manifesto, né? Então, aquilo que é visível seja limitado ao campo da não violência. E aí, por uma série de motivos, mas principalmente com a intencionalidade de parar, né, de quebrar esses ciclos de violência gerando violência, né? Então, se eu vejo alguém bater em alguém, eu não posso lá chegar e também bater para separar a briga, né? Porque senão aí vai sendo sempre um ciclo de escalar a violência, e aí a gente chega na sociedade que a gente está hoje em dia, com uma violência que foi absurdamente banalizada, né? E aí, em terceiro ponto, é fundamental a gente trazer a criatividade, dar vazão à criatividade, né? É necessário usar a criatividade para transcender as contradições que estão na estrutura da nossa sociedade, né? E como que a gente vai fazer para parar de achar normal uma pessoa agredir a outra no metrô? Como que a gente vai... E aí, essa é até uma coisa que choca muito mais, né? Porque é uma agressão que você fala, bom, eu podia estar ali apanhando daquele jeito, né? O que será que levou aquele rapaz a viver em situação de rua? Mas como será que a gente vai fazer para parar de achar normal algumas pessoas não terem água de qualidade? Como que a gente vai fazer para parar de achar normal algumas pessoas não terem dignidade? Como a gente vai fazer para parar de achar normal que algumas pessoas não tenham o seu bem-estar garantido? Como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente pode mudar? Acho que a reflexão que a gente precisa fazer como que nós vamos mudar a estrutura e a cultura da nossa sociedade que naturalizaram muitos tipos de violência. Então, a violência física direta, a gente ainda tem um pezinho atrás, acha que não é tão legal, né? Aquilo invade a minha timeline lá, eu estou rodando no meu Instagram e tal, e aí aparece uma situação de violência física. Isso me choca ainda, mas e as outras violências que a gente acabou naturalizando, né? De onde a gente vai tirar a matéria-prima para essa transformação, né? Pensando aí em economia criativa, né? E em extração de matéria-prima, de onde a gente vai tirar essa matéria-prima para a transformação que a gente quer ver na sociedade? Se a gente vive numa sociedade que é polarizada, que é individualista, que é fragmentada, como que vai emergir empatia e criatividade para transformar essa cultura da violência que predomina hoje em dia, né? A gente vai buscar isso nos valores da cultura de paz, porque empatia, não violência e criatividade são os três componentes que estão ali na base, são um dos três componentes que estão na base dessa cultura, né, da cultura de paz, esses três componentes aí, para a gente conseguir transformar o conflito desse primeiro triângulo para esse outra forma de enxergar o conflito, né? Porque sem empatia, a gente não vai compreender o triângulo do conflito. Não é possível compreender por que uma pessoa age daquela determinada forma, né? E aí não é compreender na intenção de justificar. Ah, ele apanhou quando ele era criança, por isso que ele bate, então agora está justificado porque que ele viu o pai batendo na mãe, então a violência, a agressão física faz parte da vida dele, né?
não é nesse sentido de justificar, mas sim de compreender, né? Tal pessoa foi criada com esses valores, com esse exemplo. Então, quando eu olho com esse olhar da empatia para essa história de vida única que aquela pessoa viveu, eu começo a ter a chance de compreender por que que ela pensa assim, por que que ela age desse jeito. E eu posso compreender como que o pensamento dela se constrói, né? Como que ela vai formando o pensamento para que ela tenha o pressuposto cultural que ela tem hoje, né? Se a não violência não for uma parte fundamental dessa nova cultura que a gente quer que seja hegemônica na nossa sociedade, recorrer à violência pode ser uma saída quando eu já tentei de tudo. Então, quando eu já apelei para o bom senso, quando eu já apelei para uma resolução baseada no diálogo, quando eu já tentei colocar todo mundo para conversar, para fazer a mediação, para a arbitragem, quando eu já fiz valer a lei, se isso tudo eu tentei e não funcionou, então eu vou começar a achar que, nesse caso específico, que eu já tentei de tudo, a violência pode ser uma saída para romper o conflito, né, para acalmar os ânimos, então eu vou chegar com uma atitude violenta, né? Então, por isso que a atitude não violenta precisa estar também no ser, né? Ela precisa estar, as nossas resoluções limitadas nessa atitude não violenta. E sem a criatividade para conciliar o meu objetivo, o meu desejo, o meu interesse, com o interesse do outro, né? Então, sem que a gente consiga pensar de forma criativa, como que a gente vai, por exemplo, conciliar os objetivos e os interesses de 500, 600 mil cidadãos aí de Juiz de Fora, se a gente não seguir olhando, ou melhor, se a gente continuar olhando esses objetivos que são diversos como incompatíveis, a violência, mais uma vez, vai se fazer presente para fazer valer a vontade do mais forte. Então, aquele que manda mais, o Estado, aquele que já está numa posição privilegiada, quando a gente não consegue entrar no consenso, aí vem alguém e fala, bom, mas eu determino que é assim. Seja porque tem dinheiro, prestígio social, não importa, ou porque já está numa posição de destaque, essa pessoa vai fazer valer, e isso é uma violência com as outras opiniões que foram silenciadas, né? Diga. Desculpa mais uma vez eu interferir aí. É porque você está você tá colocando uma opção de caraminhola na minha cabeça aqui, sabe por quê? Mas por mim. Olha só, como que nós naturalizamos a violência e como é que nós vamos trabalhar para melhorar? Eu estou dizendo nós todos, não estou dizendo um psicólogo, um professor, uma escola, uma instância, um governo, não. Estou falando nós, né? Com a cultura que nós temos. A palavra cultura parece que ela tem a ver com cultivo, né? Você vai plantando sementes. Então, essas questões de contradição estrutural aí, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que me veio à cabeça. Olha que coisa aí, eu estou falando para todo mundo aí pensar um pouco nisso aí. Por exemplo, se você ficar sabendo que uma mulher muito bonita saiu de noite aqui em Juiz de Fora, não foi em São Paulo, não, com uma roupa muito decotada e muito curta, e ela foi estuprada, fica parecendo que tem lógica ela ter sido estuprada. Todo mundo vai dizer que o estuprador é um canalha. Mas fica parecendo que ela procurou. Que ela procurou, que ela se deu ao desfrute, uma palavra antiga para burro, né? Ela se deu ao desfrute, não é? Então, olha só, isso está absolutamente errado, não é isso? Nós temos certeza que isso está absolutamente errado, né? Porque aquela pessoa que fez aquele raciocínio, ela poderia raciocinar também que se ela facilitasse com alguma coisa da vida dela, que ela poderia ser estuprada, que ela poderia ser assaltada, que ela poderia ser morta, não é? Então, mas quantas vezes você não está com o celular no bolso da calça e aí falam, aí ó, tá dando sopa, vai ser assaltada. Tá dando sopa para ser assaltada. Aí a pessoa ainda fala com você, sim, isso é um conselho que eu estou te dando. Não, mas aí é necessário você ver que no imaginário da pessoa, né, é igual aquela história, né? Você não rouba uma pilha de dinheiro que está aqui porque tem gente olhando,
ou você não rouba porque você é contra roubar? Quantos que né? não roubam porque tem gente olhando, né? Quantos que não deixam de estuprar porque tem gente olhando, né? Quanto que os que não deixam de bater porque tem gente olhando? Então, essa é uma questão estrutural, isso é uma coisa quase psicológica, né? Então, essa é sua pergunta é uma pergunta que eu não sei responder definitivamente. Como é que todos nós, cidadãos, seremos capazes de fazer isso? E isso é urgente, a gente tinha que mudar essa questão estrutural, né? Porque fica realmente parecendo que eu estou usando esse coisa da mulher aí, porque isso é tão entranhado na nossa sociedade que até as próprias mulheres raciocinam assim, né? Sim, sim. São extremamente naturalizadas. Até as pessoas assim, mais com as cabeças mais livres olham e falam, mas ela também facilitou, tá entendendo? E isso não é absolutamente verdade, isso não é verdade, né? O direito dela tem que estar ali. Se fosse assim, as índias eram estupradas de noite, de manhã, de tarde, em cima da árvore, em qualquer lugar. E elas não são, não é? E elas nunca procuraram, deixaram de procurar, porque eles não têm aquilo subjacente na cultura deles. Nós temos isso na nossa cultura, né? Bom, então era só isso que eu queria falar aí, que eu realmente estou em dúvida. Não sei se alguém aí tem alguma ideia. Mas, por exemplo, você estava falando isso de como você, né? Ah, olha lá, tá vendo? Ela foi lá procurar. Quantas vezes a gente não escuta quando uma mulher é agredida por um homem, pelo marido, dentro de casa, e a primeira pergunta que as pessoas fazem é: mas o que que você O fez? que que é? Como se fosse uma criança que apanhou, né? O Mas que o que 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 você você fez? fez? Você fez Então, alguma assim, criação? mas assim, não importa o que ela fez, ele não tem o direito de bater nela, né? Exato. Então, não importa qual é a roupa, eu posso sair pelada na rua, ninguém tem o direito de violar o meu corpo. Exato. Então, é uma inversão, por isso que é uma contradição que está na estrutura da sociedade. E aí a gente vai precisar de muita criatividade para pensar, né? Então, é, porque eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar é que, assim, se o conflito, né, se a solução para os problemas, vamos chamar assim, se a solução para os problemas, se a solução para os conflitos que a gente tem aí, que foram criados, se eles estivessem contidos, se essa solução tivesse contida no pensamento dominante, a gente já teria achado a solução, É. né? Se a mente que criou o problema não vai ser a mente que vai resolver. Tem uma frase, agora não lembro se é do Einstein ou se é, enfim, alguém tem uma frase desse tipo, mas se a mente, o pensamento dominante que criou esse problema e a solução tivesse dentro do pensamento dominante, a solução já teria sido implantada e a gente não teria mais se preocupando com aquilo, né? Exato. Se o pensamento dominante não oferece solução, a gente vai precisar de uma boa dose de criatividade para transpor, para transcender esse pensamento dominante e encontrar outros mundos com milhares de outras soluções para esses desafios que a gente tem na nossa sociedade agora, né? Por isso que E eu digo, daí eu tenho um diga, apontamento para você, nessa questão da gente encontrar os pares, né? Da comunidade, de estar em comunidade, discutindo aquilo que pode ser uma chave de virada, né? Porque às vezes fica desanimador você ir contra as coisas que estão postas, né? No sentido, mesmo sabendo que aquilo realmente não é bom, né? Se inaceitável, você permanecer naquele ciclo, naquela vivência, né? Então, assim, algumas coisas podem te levar a despertar, seja uma doença, né? Seja um momento de muita fragilidade, que vai falar, não, eu preciso encontrar outro caminho. Esse aqui não está dando mais, exato. né? E aí, quando você encontra pessoas que também se viram nessa situação, parece que esse ponto aí de trabalhar uma nova perspectiva se torna um pouco mais fácil, né? Mas a gente tem um grande desafio, que é fazer a prova social, né? Trazer ao concreto, né? Porque muitas coisas só se tornam real
para algumas pessoas quando elas estão em erro. Exato. Então, assim, independente do que aconteça, a gente não pode deixar o ruim dominar, né? Aquilo que é pouco potente, né? A gente mesmo, né, em grupos menores, né, mais cabeças de muita qualidade, tá valendo, né? Eu tenho essa prova, assim, de algumas coisas da minha trajetória, né? Por exemplo, eu tinha um desejo de fazer a criação de uma empresa júnior dentro do contexto da arte, né? Onde não tinha professores que eram gestores, não tinha conhecimento para tal situação, a não ser a parte da qualidade do conteúdo que a gente aprendia, né? E o que fazer com ele numa sociedade que está aí no automático, né? Exato. Tá vivendo no que dá, né? No nível da sobrevivência e não se importando muito com isso, né? Então, não foi uma tarefa fácil, mas hoje eu falo com orgulho que esse pensamento que eu tive há 13 anos atrás existe até hoje. E já se passaram várias pessoas por essa empresa. E várias pessoas saem do mercado, várias pessoas com outros pensamentos, né? E o que não me fez desmotivar foi a minha intenção de aprender, né? Aprender como trabalhar com pessoas, né? Como me colocar não como a cabeça de tudo e de todos, mas como parte, né? E fazer as pessoas enxergarem que cada um era uma parte muito importante, né? Sim. E que se eu saísse dali, aquilo não era meu, aquilo era para ficar, né? E isso eu levo para minha vida e tudo que eu pretendo fazer alguma coisa, eu sempre penso, um dia eu vou querer sair. Isso vai ficar, isso vai fazer Sim. sentido para o outro, né? Porque se fizer sentido, vai ficar, né? Então a gente tem que não se balizar pela existência de coisas que às vezes deixa a gente com uma energia mais baixa para tentar uma coisa nova, Sim. né? Mas se você acredita, né? Se você tem um certo conhecimento sobre a cultura de comunidade, tem uma percepção de que, né, todo mundo tem uma visão de mundo, né? Que alguns pontos podem convergir e que a gente pode criar, assim, linguagem comum para conviver e fazer alguma coisa junto. Uhum. Aí sim, eu acredito que é um caminho para a gente mudar alguma coisa, né? Exato. Porque se a gente deixar sempre a realidade levar a gente, como é que a gente vai evoluir? Como, como que a história vai mudar? Muda. A gente sabe, né, quando a gente estuda, principalmente sociologia das artes, que fala, né, das questões da cultura, quando você vai resgatar, fala assim, nossa, eu faço isso até hoje, era por causa daquilo, isso nem existe mais, né? Então, a gente tem que se questionar daquilo que a gente fala, do que a gente ouve, do que a gente faz, e muitas vezes a necessidade de uma realidade que já não é mais a nossa, né? E tá só reproduzindo, né? Só reproduzindo. Tem até um livro que fala, tudo é óbvio desde que você sai, né? Boa. Tem esse livro que fala isso. Esqueci o autor, não vou me arriscar a falar o nome, porque eu posso errar, mas é isso. A gente não pode ligar o botão do automático e achar que nada muda, que a gente está virando, não vai conseguir, porque quando a gente menos espera, mas quando a gente está em processo de busca, de pesquisa, você acaba encontrando pessoas que também têm uma certa convergência. Não é que ela vai ser o seu espelho, né? Não tem jeito.
mas que em algum ponto ela concorda contigo e vai junto, né? Exato, exato. Então, acho que é isso que nós temos que pensar. A gente não pode desistir porque a gente está num sistema desigual, que você está pensando numa coisa, mas a realidade que você vê é outra. Sim, Você tem que ir criando realidades, trazendo pessoas para viver essa realidade, e isso vai crescer. E aí, quando você vê, você está na história da sociedade, de novo, né, para exato, os que virão, né? exato. Quem inventou aquela doideira? Mas é assim que acontece. A gente não pode ter medo de criar. A cultura se cria, né? É, Então, qual acho é que a cultura que a gente quer criar? exato, né? Acho que você falou assim, a gente não pode ligar o botão do automático. Acho que assim, ele já está ligado, né? Então é como a gente faz para desligar esse botão do automático, né? E aí a gente precisa usar esse botão, achar esse botão, e aí a cultura de paz é, é um botão que a gente está aqui sugerindo que as pessoas procurem aí onde é que está esse botão em mim, é, que vai permitir que a gente mexa nesses três vértices, né? Que a gente suavize o comportamento, que a gente modifique os pressupostos culturais da nossa sociedade, para que a gente possa ir dissolvendo essas contradições que são da estrutura da sociedade. E a gente está vivendo a história, a gente não consegue perceber esses avanços, né? Mas, por exemplo, há, sei lá, 10 anos atrás, não se fala, ninguém nem questionava se era certo ou não um homem assobiar para uma mulher na rua. Hoje em dia a gente já questiona. Ninguém questionava se era certo ou não fazer uma piada racista. Hoje em dia, quando alguém faz, você já olha meio estranho. Então, assim, a gente está vivendo esse atropelar da história, então a gente não percebe essas pequenas passos, mas, óbvio, precisamos correr, porque não dá para ir na velocidade que a gente está, né? E aí, por exemplo, vocês falaram, né, da ação, de que precisa agir, precisa pôr isso tudo em prática, precisa aparecer, precisa ir para aquele lado visível do conflito, né? Porque a empatia, ela é ótima, né? Mas ela precisa de ação, ela precisa de mudança de comportamento. E aí eu preciso mexer nos três vértices, porque só empatia e não violência, então só empatia e mudança de comportamento, elas juntas, elas não vão achar uma solução para o conflito, né? Elas não vão achar uma solução para a gente resolver, para a gente transformar o conflito. Ou então só empatia e criatividade, essas duas coisas juntas, mas sem uma mudança no comportamento, né? Numa uma atitude não violenta, só com empatia e criatividade, a gente vai ter pessoas que têm assim uma brilhante compreensão de si próprio, de por que eu penso desse jeito, qual é a minha história de vida, uma brilhante compreensão de quem é o outro, de por que ela pensa desse jeito, por que essas pessoas ainda atuam desse jeito, mas a gente vai continuar se agredindo. Eu te entendo, mas eu continuo te batendo, eu continuo sendo agressiva com você na fala, por exemplo, né? Quando a Só um gente... momento, Débora. Diga. A gente já está no horário, 9 horas. Aí, se você puder, ir já ir Pô, matando, para a gente dar um espacinho, pessoal, fazer alguma pergunta. não, pode deixar. Acho que esse aqui tinha mais um, mas acho que dá para a gente Tá. deixar nesse daqui mesmo, né? Que quando em coletivo a gente internaliza aqueles três elementos, aqueles valores da cultura de paz, né, que fazem parte, fazem base, são a base da cultura de paz, o conflito, ele vai ser sinônimo dessas palavras que estão aqui, né? A gente vai estabelecer o diálogo com as partes que estão envolvidas, primeiro conversando com cada uma dessas partes em separados, buscando escutar, para compreender o que está por trás daquele comportamento violento, né? Do que aquela pessoa precisa, quais são as necessidades humanas universais, né? Quais são as necessidades que estão gritando, que estão chamando a atenção, que levou a pessoa a agir de determinada maneira, né? Marshall Rosenberg, que foi quem sistematizou a comunicação não violenta, ele diz que toda violência é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida, né? E aí eu só quero falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre essas necessidades humanas universais, porque é muito importante a gente tentar identificar quais são as necessidades que não estão sendo atendidas e que aí isso se transformam em atos de violência. Então,
todo mundo precisa de segurança, né? Alguns acham que comprando uma arma eles vão estar mais seguros, alguns optam por morar em condomínios fechados, que parecem pequenas cidades, e aí dentro daqueles condomínios eles vão estar entre iguais. Outros criam associações de moradores da rua, e aí fazem aquelas coisas de vizinhança segura, né? Então, cada um escolhe uma estratégia diferente para lidar com aquela, para satisfazer aquela necessidade, que é uma necessidade de segurança. Todo mundo quer estar seguro, todo mundo precisa estar seguro. E os conflitos surgem muitas vezes da forma, das estratégias que a gente vai utilizar para chegar no atendimento, né, no atender aquela necessidade. E aí a gente precisa de soluções criativas e não violentas para alcançar esses objetivos, para atingir essas necessidades. E se as partes que estão envolvidas num conflito, elas não estão conseguindo pensar uma saída para compatibilizar esses objetivos, aí precisa vir, né, é bem-vinda alguém de fora e trazer esse olhar de criatividade para que olhar para aquela situação de uma outra forma, porque muitas vezes a violência, né, a cultura da violência, o ódio, ele nos cega, e aí a gente não consegue enxergar esses outros mundos possíveis. Por isso que encontrar o outro, como você estava falando, é imprescindível, né? E aí é isso, não temos uma receita pronta para chegar nesse lugar, precisamos criar esse espaço de encontro, sair da bolha e encontrar o outro, para perceber que essa pessoa, ela fala algumas coisas que são parecidas com a minha percepção de vida, mas em alguns momentos a gente vai divergir de como encaminhar, né? Então, como que a gente, nas nossas potencialidades, a gente se junta e a gente celebra esse olhar diferente que o outro traz, que faz com que eu me desloque, que é isso que a cultura de paz promove, né? Que a gente desloque e consiga ampliar a nossa forma de ver o mundo, de ver a vida, para que a gente construa essa sociedade com outros valores mais baseados na cultura de paz. Eu agradeço muito, pessoal, a participação e estou aí à disposição para a gente continuar mais esse bate-papo. Obrigada. Foi excelente suas colocações. Eu acho que é um conhecimento que deveria começar lá desde criancinha, né? Assim, lógico que se tenta fazer, mas a vida vai empurrando a gente para o que existe, né? E acaba que a gente vai disciplinando as nossas virtudes aí pelo caminho, pelas desilusões, pelas fraquezas mesmo, né, que a gente passa de cada fase da vida, porque a vida não tem oscilações, né? Tem momentos. Então, mas é muito importante a gente estar aqui junto. Tem várias pessoas aqui que se manteram na sala, e com certeza, porque acreditam, né, que talvez isso seja um primeiro passo para a gente entender como interagir com o coletivo, que é um desafio mesmo. Uma coisa, já é um desafio a gente olhar para nós mesmos, né? E quando a gente não tem muita precisão sobre nós, então no coletivo vira uma bagunça, né? Porque aí você vai se achar, né, que está sendo sugado, que não está tendo benefício, né? Muitas vezes porque você está assumindo 300 coisas que não tem nada a ver com aquilo que você está buscando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ter filtro, tem que ter o nosso momento de reflexão mesmo, né? É para esse lado que eu quero ir. Então, aonde que eu vou me conectar? De que forma que eu vou fazer? Será que eu vou estar em tudo? Né? Será que eu preciso disso? Então, é um momento da gente se pensar para a gente levar contribuições para o coletivo e receber aprendizado do coletivo,
né? Porque mesmo que diretamente, né, o coletivo não envolva um fator financeiro, um retorno, né, de trabalho, sim, no sentido de ganhar para viver, né? Mas com certeza o aprendizado é a todo momento, né? E você vai estar interagindo com situações, você vai estar conhecendo personalidade de pessoas, né? Você vai estar vendo transformações. Então, assim, a gente tem que escolher os nossos momentos, né? E botar qualidade naquilo. Se eu me comprometi a fazer alguma coisa, né? Eu não preciso ficar o dia inteiro em cima daquilo, não. Mas o momento que eu vou sentar e vou fazer, vai ser um momento de muito foco. E eu vou entregar o meu melhor, né? E eu acho que é para tudo que a gente coloca energias boas, né, naquela coisa, e você entrega com humildade. Né? Não pode ser que o outro fale assim, não sei o que você pensou, pensa direitinho, porque eu já vi que não deu certo de uma vez que eu vivi. Né? Mas aí você tem que ter um argumento para falar assim, mas pode ser que agora dê certo. Né? Porque, às vezes, muitas transformações se perdem no caminho por conta da falta de argumento, né? De levar para um lado pessoal. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Às vezes, tem aquela pessoa que todo mundo sabe que ela é de personalidade difícil, que ela fala na cara tudo que ela pensa, é o jeito dela. Não, você para ouvir com assim, a sua delicadeza e sua empatia, às vezes ela tem um fundo de razão, né? Então, assim, a gente tem. Porque se você vai com bloqueio de que ela é aquela pessoa que vai te falar na lata, você não vai pegar nada, né? Agora, se você vai sabendo que ela é essa pessoa, mas que às vezes pode ter um fundo ali a aproveitar, que ela não vai mudar o jeito dela de ser da forma que ela diz, então pode ser que você faça ela feliz e também você tenha felicidade de captar alguma coisa que ela quer falar, mas do jeito dela, né? Então, acho que é bem por aí. E a ideia da questão da comunidade criativa, ela começa a se formar conta, eu acho que de uma percepção como essa, né, de como que a gente lidar com o coletivo, passa por essa questão de saber que muitas vezes o que a gente traz vem das nossas histórias, né, da própria cultura, e da possibilidade que ela pode se transformar, né, se a gente conseguir criar comunidades que vivenciam coisas diferentes, né? Porque ainda os indígenas, aquelas culturas mais específicas, tradicionais, conseguem se manter no mundo que a gente tem hoje, né? Eles ficam lá na cultura deles, conhecem, porque tem essa linguagem, tem toda uma experiência que envolve a vida deles e faz sentido estar ali naquele espaço. Então, muitas vezes, a gente tem que criar o sentido do espaço, né? E não ser controlador, querer controlar totalmente tudo aquilo, porque não dá, né? Você tem que criar formas de influenciar positivamente, mas não quer dizer que você vai ter o controle de tudo. Né? Vanessa. Então, eu acho que minha colocação final é essa, e agradecer também, né, a todo mundo que está apoiando o Ponto de Economia Criativa, né, tem o Zé Roberto com o programa, né, Cidadania Sustentável, Portal Baianinho, tem também a Memória JF, que é um outro projeto que está sempre comigo, me apoiando, vice-versa. Tem o Museu do Crédito Real, que a gente vai fazer também um encontro presencial lá. Então, e o Recria JF, que é um movimento novinho, mas que vem com essa ideia também da gente achar uma linguagem comum, trabalhar em cima disso, para crescer coisas nesse sentido,
entende que a cultura pode ser uma chave de virada, né? Trabalhar a cultura assim, com criatividade, a gente pode trazer novos significados para as coisas, né? E pode falar, José Roberto. Desculpa, eu não sabia que você ainda não tinha terminado de falar. Não, o que eu queria colocar é o seguinte, vendo a sua fala aí, me brotou tanto a fala da Débora quanto a sua fala, nesse momento, nessas finalizações, é que você vê que toda hora aparece um coach por alguma coisa, né? Eu tenho até um amigo que faz umas palestras muito interessantes e a evolução dele é mais essa palestra assim, de empatia, de você entender o lugar do outro, você estabelecer a paz. É o Júlio, é um cara muito bacana. Ele faz umas palestras muito interessantes, eu sempre compartilho e tal. Mas você vê que não é a maioria, né? A nossa sociedade, ela realmente não está preparada. Agora, a gente ficar criticando e esperar que isso aconteça não resolve o problema. Eu acho que a gente tem que fazer é colocar o pé na estrada, né? Eu ainda não tinha pensado sobre essa dimensão. Inclusive, quando eu fico com raiva dos agressores, eu fico muito parecido com eles. Isso me faz um mal desgraçado. Como é que você pode ficar com tanta raiva quanto a raiva daquele cara que fez aquilo acontecer, né? Eu acho que essa raiva ela está ligada ao nosso modus de vida, nosso modo operandi. Ela tem uma coisa a ver com as culturas da gente, culturas de migração, que os próprios indígenas também tinham suas guerras, né? Mas eles não eram eminentemente violentos, eles encontravam soluções, eles nunca se exterminaram, né? E nós vamos chamar assim, sociedade ocidental, já praticamos genocídio, né? Os indígenas nunca praticaram genocídio. Eles sofreram genocídio, mas não praticaram. Quer dizer, você falou bem, eles são sociedades assim, que eles são bem fundamentados, eles têm o cultivo dos seus valores, da personalidade. Eu acho que nós precisamos de aprender com eles, né? E devem ter mais estudos. Eu estou pensando até em fazer um programa meu sobre cultura da paz. Eu comecei a fazer um texto, depois eu vou passar para a Vanessa e para a Débora. E vocês podem criticar, pode falar que ficou bom, ficou ruim, falar o que quiser. Está aberto ao público, né? E, bom, é, hoje anfitrião aqui do programa sou eu em tese, mas quem foi a convidada, a protagonista foi a Vanessa. Então, Vanessa, você acha que nós podemos encaminhar para o fim? Você acha que a gente pode pedir a palavra Vamos de mais abrir alguém? para, se alguém quiser falar, comentar alguma experiência, e aí a gente encaminha para o final. Tá certo. Bom, então, Tem alguém que queira falar? Boa noite, Vanessa. Falar rapidamente aí, agradecer, né? Eu achei muito boa aí a palestra, viu? Parabéns, Débora, Vanessa e esqueci o nome do Zé Roberto. José Zé Roberto. Roberto. É, isso tudo que foi dito me remeteu até o livro que eu, né, vou publicar, né, Vanessa, daqui 1, 2 meses, que é sobre liderança ecológica, né? Que é cuidar das pessoas e do planeta para gerar resultados sustentáveis. Então, eu falo sobre a atitude ecológica, porque ser ecológico não é só você reciclar, né, você pensar nessa parte prática do ambientalismo, mas é ser como ser humano também ecológico. E aí é no modo de pensar, no modo de olhar o outro, naquilo que você fala, naquilo que você compartilha. Então, eu falo sobre a autoliderança ecológica, né? Quando parte de nós conseguimos também, ao liderar pessoas, da mesma forma, com a mesma mentalidade, com essa mesma intencionalidade, né? Então, é muito legal tudo aí que a Débora falou, anotei várias coisas aqui, Débora, importantíssimas, e, e é muito interessante, assim, fazer parte, né, dessa comunidade, para que a gente possa cada vez mais ter um mindset de crescimento, né? Fazer com que cada um de nós faça a nossa parte e também passe a replicar isso nas nossas ações, nas nossas palavras, para criar aí uma cultura de paz, né? Começando por nós. É isso. Obrigada.
Obrigado. Bacana. Também quero te agradecer por ter me convidado para escrever o seu prefácio. Gente, a Vanessa, ela escreveu, a convidei para escrever o prefácio do meu livro. Eu tive esse privilégio de ela aceitar. Obrigada, tá, Vanessa? Ô, Maria Muito bom. Cláudia, você nos daria o privilégio, a mim e a Vanessa, de lançar o livro conosco, num programa nosso? Beleza. Ó, para mim vai ser um privilégio, vai ser uma honra. Vamos Muito ficar obrigada. honrados. Com Então, você já certeza, está convidada. Você... tá? Bacana, Obrigada, bacana. viu? Obrigada Tá. pelo convite. Obrigada mesmo. Mas alguém queira falar alguma Depois eu coisa? trocar figurinha aí com a Vanessa. Já peguei aqui o e-mail com a Débora. É, Prazer, gente. Para ela, Paola, falar alguma coisa? Boa noite, né, para todo mundo aí. Foi uma grata surpresa. Eu não sabia que o Zé Roberto ia estar aqui. Zé Roberto já é esposo de uma grande amiga minha é verdade. e fiquei muito feliz da gente participar. O Dante teve que se ausentar aí da reunião. Ele entrou também sem saber o que seria, né? Mas eu estou usando aí essas novidades aí que a Vanessa lindamente me passou dessa rede, né? A minha empolgação de falar para ele ficou interessado, ele falou, eu vou entrar também. Mas eu acho que tudo que foi falado aqui hoje à noite foi totalmente pertinente, né? Tanto em relação à cultura de paz, quanto às nossas... Eu achei interessante essa coisa do discordar com empatia, né? Da Débora, e isso é interessantíssimo, porque a gente está vivendo, todos nós, eu acho isso muito pleno, né, atualmente nas nossas vidas, seja por ser um momento de pós-pandemia, né, e está tudo muito modificado, né, tudo muito, eu vejo isso, hoje eu até comentei com alguém, como o mundo parece que ele está mais acelerado, né, e eu não sei se isso, em parte, também, essa percepção tem a ver com todos esses acontecimentos, né? De uma pós-pandemia, de uma guerra que está acontecendo, e como a gente está vivendo isso, né? É aquilo que você falou, até que ponto, alguém falou isso, até que ponto a gente está acostumando também com isso, né? A gente vê uma guerra, a gente vê pessoas morrendo e a gente pega e continua a nossa vida, né? Todos nós, né? Então, tudo muito pertinente, tudo muito pertinente. Queria dar os parabéns a todos aí, a Vanessa, a você, Roberto, Zé Roberto, meu grande Obrigado. abraço aí, e aos convidados presentes aí também. É isso. A Obrigado, Débora Paulo. deixou aqui no chat o livro, link do livro, Isso. Discordar com Empatia. Rafaela, quer Só, falar alguma coisa? Eu vou agradecer e desejar boa noite. Obrigada, viu? só Então, fazer José uma Roberto, perguntinha. podemos... Para terminar. Vanessa, só uma perguntinha. Eu tentei ver esse livro hoje, eu só consigo ver nesse link, Débora. Eu procurei seu livro hoje, o, Tem o, lá a- no site da Uma Paz, se entrar lá na Uma Paz Publicações, ele está lá, mas esse link já fica mais fácil. ah, O tá. link já Então vai tá. direto, Então, já olha entra bem, direto no PDF. ele entra direto. Aí, eu adoro PDF. PDF eu fico Já um Inclusive, livro a para Uma mim. Paz tem uma biblioteca de vários materiais maravilhosos, né? Tá, No Todos site. gratuitos, bacana. Então, olha, quem puder anotar aí. Bom, seguinte, a gente tá passando, tá chegando a hora, né? Ô, Vanessa, eu vou, em primeiro lugar, te agradecer por você ter confiado que o nosso espaço online aqui poderia ser um espaço para você trabalhar esse seu protagonismo, né? Eu já falei que um dia a Vanessa vai ser prefeita de Juiz de Fora e vai ter meu voto, né? E fico muito feliz de ter encontrado aqui pessoas que eu conheço, a Paola, por exemplo. O Dante eu vi no início, mas não tinha certeza que era ele, né?
Mas como eu vi Paulo e Dante, falei, não, os dois estão aqui, pelo menos, né? Os dois estão aqui. Juiz de Obrigado Fora também. é pequeno mesmo. Juiz de Fora é uma cidade pequena, a gente acaba se conhecendo sem saber, né? A Maria Cláudia, que aceitou o convite de lançar o livro conosco, a gente vai fazer aí todo um trabalho para divulgar, né? E muito obrigado a todos os outros, Rafaela, os outros que apareceram aqui também. Eu vou pedir para a Débora fazer uma finalização, né? Que a Vanessa já encaminhou para o final, né? Ela que é a nossa vamos dizer assim, anfitriã do encontro, né? Então, eu vou pedir, ô, Débora, para você fazer a finalização. Logo depois de você, com a licença da Vanessa, eu termino o programa, fechamos a comunicação de hoje. Você poderia falar suas palavras finais, Débora? Bom, pessoal, agradeço demais mais uma vez o convite. Foi um prazer estar conversando aqui com vocês. Fico à disposição para qualquer contato. Se alguém precisar de qualquer coisa, tem aí, a Vanessa tem meu contato. Na apresentação tinha meu e-mail também. E tem alguns cursos da Uma Paz que são online, né? Então a gente está aqui em São Paulo, tem muito curso presencial, mas tem alguns cursos online que estão de agora até o final do ano, sobre comunicação não violenta, sobre cultura de paz, tem bastante atividade. Em novembro vai ter um sobre negociação e cultura de paz. Posso compartilhar para a Vanessa e aí ela passa para vocês. Mas, enfim, fico à disposição. Obrigada pela partilha e pela noite, que foi bem agradável. Perfeito. Gente, então, não sei se vocês estão me vendo aí agora. Agora ficou dividido, né? Ficou mais dividido. Bom, a gente toma umas surrazinhas da tecnologia, né? Então eu tinha que estar aparecendo aqui. Mas Você está não tem. aparecendo. Sim, mas eu tinha que estar para fazer a finalização. Mas vamos na base da informalidade mesmo. Eu agradeço vocês todos que participaram, principalmente a Débora, agradeço a Vanessa pela confiança, pelo protagonismo, as palavras de todos os outros. E esse espaço aqui foi muito valorizado com a presença de todos vocês. Eu espero que a gente continue se falando, continue se encontrando. Eu vou lembrar que amanhã nós ainda temos a comunidade criativa, né? Que vai ser um programa às 19h30. É claro que quem está vendo isso aqui gravado não vai entender, mas esse programa é um programa pontuando cidadania sustentável. É o início do sexto encontro. Eu coloquei o nome dele de hashtag 107. O de amanhã, se você estiver procurando aí para ver a continuidade desses comentários, ele vai ser o hashtag 108, tá? Estaremos nós aqui, quem sabe com todas essas figuras que, além de pessoas agradáveis, são bonitas, a minha exceção naturalmente. Eu espero que vocês todos tenham gostado do programa. Fique aqui no canal, assina o canal, comenta, passa para frente, compartilha, porque a gente quer que as ideias sejam, mais do que nós estarmos na mídia, são as ideias fazerem a diferença, que é a proposta, inclusive, desse trabalho da Vanessa, e junto aqui conosco, e também o trabalho de todos os outros. Então, muito obrigado, assina o canal, tá? Aperte o sininho lá para você ser notificado todas as vezes que a gente colocar um programa novo no canal. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando. Até lá.